elas têm função de manter os lipídios solúveis para que haja esse transporte deles pelo corpo todo. E também elas são componentes básicos de membrana. As lipoproteínas são precursores de alguns hormônios, esteroides, da bile e insulinas. As proteínas são divididas em 5 categorias, que são divididas em 6 categorias. Entre elas, as partículas remanescentes dos quilomicrons, o VLDL, IDL, HDL e o LDL. Os quilomicrons são células epiteliais do intestino delgado. Os quilomicrons, eles são responsáveis por transportar triglicerídeos exógenos, que são os alimentos que a gente consome, os triglicerídeos alimentos que a gente consome, do intestino delgado para o resto do corpo. E as partículas dos quilomicrons, elas são formadas depois das ações de lipase pancreática. As lipoproteínas de baixíssima densidade, que são o VLDL, elas são responsáveis pelo transporte de colesterol e triglicerídeos do fígado, a redistribuição. O VLDL e os quilomicrons, eles se formam no fígado. No fígado, os quilomicrons, eles se transformam em VLDL e transportam os triglicerídeos endógenos. Os quilomicrons, eles transportavam os triglicerídeos exógenos, que é o que a gente consome. Já que no VLDL, eles transportam os triglicerídeos endógenos, que são os que são produzidos no próprio fígado. As lipoproteínas intermediárias, que é o ILDL, elas são remanescentes do LDL, da LDL. E as lipoproteínas de baixa densidade, que é o LDL, eles transportam o colesterol pelo plasma. O LDL, ele é erroneamente chamado de colesterol ruim. Ele não é o colesterol em si, ele é o que faz o transporte do colesterol. As lipoproteínas de alta densidade, que são HDL, eles são chamados de colesterol bom. Mas eles fazem o transporte reverso. Os outros, eles redistribuem o transporte do fígado para para o corpo todo, e ele transporta do corpo, ele pega do corpo e traz de volta para o fígado o colesterol. Aqui tem uma esquematização do que compõe cada tipo de colesterol aqui. A gente pode ver que no VLDL, a maior parte dele é formado por triglicerídeos. No IDL, ele é formado mais por triglicerídeos, mas também tem grande parte de colesterol. No LDL, ele já é todo de colesterol, praticamente. E no HDL, a maior parte dele é de proteína. As apoproteínas, elas são componentes proteicos das partículas de lipoproteína. Elas vão interagir com certos receptores celulares e determinar o destino metabólico das lipoproteínas. Elas também vão servir como ativadoras ou inibidoras de enzimas que são envolvidas no metabolismo. Aí aqui elas possuem 5 classes, que é A, B, C, D e E. A classe A, a apoproteína A, é a mais importante. Ela é ligada ao HDL e ela é o cofator da lecitina colesterol aciltransferase. A classe B, ela é ligada ao LDL e ao VLDL. Ela é dividida em ApoB100, que ela é sintetizada no fígado e ela é o componente essencial do LDL, e tem a ApoB48, que ela é sintetizada nos eritrócitos e compõe os quilomicrons. Essa ApoB48, ela é importante porque ela vai transportar os triglicerídeos para os enterócitos, que são as células intestinais.
e das células intestinais, ela vai transportar os triglicerídeos para os eritrócitos e dos eritrócitos para os quilomícios. Essas células, essa coenzima B48, ela é importante porque esses eritrócitos eles só vão entrar nos quilomicrons a partir dessa apoproteína aqui. Se ela não tiver, eles não vão conseguir entrar nos quilomicrons. Na classe C, que é o componente superficial dos quilomicrons, mais o HDL, mais o VLDL, a gente tem a APO1, a APO2, a APO3, dentre elas a gente vai falar aqui da APOC2, que ela é muito importante porque ela ativa a enzima lipase lipoproteica. E o que quer dizer isso? Ela é uma enzima que ela é encontrada no endotélio vascular de alguns tecidos e ela vai fazer a quebra do triglicerídeo em glicerol e ácidos graxos. E é muito importante porque alguns tecidos, como os músculos. Músculos e necessidade de pouso de músculos. Isso. Eles vão, o tecido muscular ele vai pegar esses ácidos graxos por oxidação e aí ele vai trazer esses ácidos graxos para ter mais energia quando for fazer as atividades. E já no tecido adiposo ele vai armazenar ao invés de gastar como no tecido muscular. No caso do músculo vai ser a beta-oxidação e do tecido adiposo vai ser a lipogênese. Vamos falar isso aí já. Na classe E a gente tem a apoproteína S. Ela é responsável por levar as proteínas de volta para o fígado. Ela é a única que é presente em todas as classes de lipoproteínas. Elas constituem os quilomicrons, VLDL, HDL. E ela estimula o triglicerídeo lipase hepática. Ela, como eu falei, ela é responsável por levar as proteínas de volta para o fígado. Ela é a única que pode entrar, né, no fígado em si. E ela está intimamente ligada a doenças cardiovasculares, efeitos congênitos e a neurodegeneração, como Alzheimer. O receptor de LDL ele é regulado pela concentração de colesterol. Tá, o que isso quer dizer? Que nesse receptor aqui, ele é específico, ele aceita só o LDL, que é a partir da ApoB e ApoE. O gene receptor só é expressado de acordo com a concentração de colesterol intracelular, ele depende disso. Já os receptores de scavengers, eles não têm uma especificidade, eles aceitam tudo. E aí, por conta disso, eles podem até ficar sobrecarregados. Tá me escutando aqui direitinho, professor? O som tá bom? Tá. Fala aqui sobre as hidrolases, né? No caso da lipase lipoproteica. Que no caso, ela vai ser encontrada muito na superfície das células endoteliais, que é justamente o que a Mila já tinha falado sobre a questão da degradação dos triglicerídeos, né? Da transformação em glicerol e ácido graxo. Aí ele vai participar da lipólise dos quilomicrons e do VLDL. Vai passar. Aí a HTGL, que se localiza na membrana plasmática dos hepatócitos, eles vão degradar partículas quebradas pela lipose lipoproteica e vão ser facilitadores da conversão da IDL em LDL. Vai passar. Já eu volto para aí, pode passar. Pode passar. Já eu volto. Passa. Pronto. Vou começar aqui o metabolismo das lipoproteínas. Que no caso, a via que eu vou falar aqui é a via do transporte de combustível, que é quando a gente ingere os triglicerídeos, né, lipídios, de forma exógena, né, pela boca. Nisso, a gente ingere, vai para a boca. Na boca, a gente sabe que tem a amilase salivar, mas a amilase salivar não vai degradar os lipídios. Então vai descer para o esôfago, vai passar intacto, vai chegar no estômago. No estômago também não vai ser digerido, porque aqui vão ser proteases, né? As enzimas são proteases, não vai digerir lipídio.
vai chegar no duodeno, né, que é a primeira parte do intestino delgado. No duodeno contém enzimas pancreáticas, né? E essas enzimas pancreáticas vão liberar as lipases lipoproteicas, que vai justamente degradar, né, esses lipídios que vão chegar. Desculpa, estou confundindo. Lipase pancreática, não é lipase lipoproteica na frente. Lipase pancreática, vai degradar esses lipídios que vão chegar de forma exógena. Pode passar. Aí tá aí, lipase pancreática. Então o que acontece? Quando chega lá no duodeno, essa lipase pancreática ela vai se juntar com os sais biliares que são liberados pela bile. E esses sais biliares eles vão ter a função de emulsificação dos lipídios, que é para justamente facilitar a absorção, né, e a degradação desses lipídios para nessas camadas aqui das células enterócitas, né, que são as células do intestino. E aí, no caso, elas vão ser absorvidas, essas células, e no caso, esses sais biliares, eles vão fazer com que os lipídios virem micelas. Por quê? Porque as micelas, elas são anfipáticas, são moléculas anfipáticas. No caso, essa parte aqui seria a parte polar, que é voltada para a água, né? Que no nosso organismo é a parte predominante é a água, e a parte de dentro, a parte apolar, que são os lipídios que vão justamente chegar do nosso, de forma exógena. Né? Aí, no caso, essas micelas elas vão ser muito importantes porque vai justamente melhorar a reação enzimática, vai facilitar com que o organismo consiga absorver facilmente esses lipídios. Então, assim, quando esses lipídios entram nos enterócitos, aí lá dentro dos enterócitos vão ter os retículos endoplasmáticos. E eles vão justamente, pode passar aí, os retículos endoplasmáticos vão ter a função de fazer o empacotamento desses lipídios, né? Que vão formar os quilomicrons, justamente isso. Os quilomicrons, eles vão ser esse empacotamento, esse envelopamento de substâncias lipídicas, e lá dentro do retículo endoplasmático vai ter também, eles vão colocar uma apoproteína chamada de B48. Né? Então, juntamente com o quilomicron, vai ter essa apoproteína, apoproteína B48, certo? Aí, no caso, depois que é feito esse processo de colocar a proteína no quilomicron, ele vai sair do intestino e vai para o sistema linfático. Do sistema linfático, ele vai para os vasos sanguíneos. Dos vasos sanguíneos, acho que pode passar. Nos vasos sanguíneos, ele vai se encontrar com o HDL. O HDL vai dar para ele duas apoproteínas, a C2 e a proteína E. No caso, está aqui, ó, a proteína B48, que é a que ele recebeu lá nos enterócitos, com o retículo endoplasmático, e as duas que ele recebe aqui do HDL, justamente. Aí depois que ele recebeu essas apoproteínas, ele vai continuar o processo dele de seguir para a corrente sanguínea. Depois que ele seguir na corrente sanguínea, ele vai chegar nos tecidos, né? Principalmente os adipócitos, né? E as células musculares, né? O tecido muscular que é o adiposo. E aí, quando chegar lá, vão ter nessas células enzimas chamadas de enzimas lipases lipoproteicas, certo? E essas enzimas vão justamente se ligar com a apoproteína C2, certo? Quando elas se ligam com a apoproteína C2, essa apoproteína ela vai liberar, vai degradar esses triglicerídeos que chegam lá e formar glicerol, né? E monoacilglicerídeos, né? E ácidos graxos. Aí vão liberar dentro da célula para justamente fazer aquele processo que eu tinha citado aqui anteriormente, que é o processo de beta-oxidação, se for os músculos, para gerar ATP, né? No caso, o ácido graxo vai se transformar em acetil-CoA, do acetil-CoA ele vai fazer toda aquela reação de ciclo de Krebs, vai gerar ATP. Isso é a beta-oxidação. Acho que pode passar que eu vou... Mas só complementar aqui, volto aqui rapidinho. Só para falar logo de tudo aqui, dos quilomicros, aí ele tem, no caso, essas apoproteínas, tem as vitaminas lipossolúveis, vão ter os triglicerídeos, que em maior quantidade, né? Principalmente triglicerídeos, se eu não me engano, é uma porcentagem de 90% para lá. O resto aqui é minoritário, colesterol, esterídeo de colesterol, enfim. Mas principalmente ele carrega esses triglicerídeos, que é a principal função do quilomicro, né? Que é carregar para todo o corpo. Mas pode passar aí. E vai ter uma parte que eu vou explicar exatamente ela.
Enfim, aí eu acabei de explicar já. Pode passar, né? Vai passar. Aí, enfim, aqui o quilomicro chegando na célula, né, um processo de adesão pela lipoproteína lipase, que ela vai chegar e vai absorver, vai degradar os triglicerídeos que chegam lá, vai ser a deposição de triglicerídeos, vai passar. No caso, é justamente o que vai ocorrer que eu estava explicando, né? Os triglicerídeos vão sofrer um processo de hidrólise dentro das células e vão liberar os ácidos graxos insaturados, certo? Vai ser os ácidos graxos livres. Aí, no caso, eles podem sofrer ou a beta-oxidação ou a lipogênese. Vai depender do processo metabólico da célula, da demanda metabólica da célula. Né? Se ela quer energia, como no caso a maioria das células musculares, vai ser beta-oxidação para gerar o acetil-CoA, depois gerar o ATP, enfim, para gerar energia para a célula. Se for, no caso, um adipócito, geralmente vai ser uma lipogênese para armazenar gordura, para armazenar esses triglicerídeos. Certo? Então pode passar. Então, enfim, continuando aqui o processo que eu estava falando sobre os quilomicrons, eles chegam eles saem lá eles se encontram com o HDL, o HDL vai dar essas apoproteínas, eles vão chegar lá nos tecidos, vão liberar os triglicerídeos, depois que eles liberarem, aí eles a apoproteína C2 que se liga com essa enzima, vai ser liberada, vai ser tirada do substrato, e com isso, o quilomicron ele vai se transformar de quilomicron para quilomicron remanescente, que vai ser justamente só poucas quantidades de triglicerídeos presentes nele. Aí depois que ele se transformar em um quilomicron remanescente, aí ele vai voltar para o fígado, certo? Aí aqui está errada essa figura, porque aqui na verdade é uma apoproteína C2. Não, C2 não, desculpa. A proteína E e a B48. Aqui está errado. Isso aqui é do VLDL que eu vou falar na frente. Então está errado aqui. Aí, desculpa aí. Aí então aqui vão ser dois receptores lá no fígado que vão se ligar a essas aproproteínas presentes nos quilomicrons, da aproproteína LRP e da aproproteína B48 LDLR, certo? Então, assim, quando ela entra lá dentro do fígado, esses quilomicrons, dentro dos fígados vão ter enzimas lisossomais, que vão justamente romper essa membrana aqui superficial do quilomicron e vão romper essas apoproteínas. E vai gerar lá dentro vai restar só os triglicerídeos, os ácidos graxos, certo? Então, lá dentro, restando isso, vai começar um outro processo, que vai ser o de formação de lipídios endógenos. Aqui encerra o processo de lipídio exógeno, vai encerrar nessa parte aqui, e agora vai começar uma nova parte, que vai ser a parte de lipídio endógeno, que é a parte que a gente está produzindo, né? Produzir nossos próprios triglicerídeos, que é o fígado que faz esse processo a partir do VLDL, que eu vou falar agora. Tá certo? Aí, enfim, aqui está a formação do VLDL, certo? Então, lá dentro, depois da degradação, né, depois da chegada dos quilomicrons remanescentes, vai chegar aqui glicerol, vai chegar colesterol, eles vão para o retículo endoplasmático, depois do retículo endoplasmático, eles vão para o complexo Golgiense, certo? Do retículo endoplasmático, eles vão receber, aqui o processo do VLDL, ele vai ser muito parecido com o do quilomicron, vai mudar só algumas coisas, mas vai ser muito parecido. Quando ele chega no retículo endoplasmático, ele vai receber uma proteína chamada B100, que era aquela lá, que estava errada. Essa aqui é a B100. Quando ela recebe essa B100, aí ele vai para o complexo de Golgi, do complexo de Golgi ele vai para fora da célula, certo? Então, assim, quando ele vai para fora da célula para levar esses triglicerídeos formados, esses novos triglicerídeos formados, ele vai para os vasos sanguíneos, né? E quando vai para o vaso sanguíneo, vai acontecer a mesma coisa que eu falei. O HDE vai dar duas aproproteínas, a C2 e a proteína E, vão se ligar lá no VLDL. Quando se ligar, aí depois ele vai seguir o processo de caminho dele, vai chegar nos tecidos. Quando chega nos tecidos, aquela mesma enzima vai se ligar com a proteína C2. Quando se liga, vai liberar os triglicerídeos. Quando libera, aí vai começar tudo de novo. Só que quando chega lá, o VLDL, acho que pode passar aí. O VLDL, ele vai se transformar, porque quando ele deixa lá os triglicerídeos na célula, a parte da enzima, ele vai se transformar
Não é em quilomicro remanescente, né? Que quilomicro remanescente é o quilomicro. Ele vai se transformar em IDL, né? Então, assim, a partir do momento que ele perde os triglicerídeos dele, que vai diminuir de tamanho, assim como o quilomicro, que eu esqueci de falar, o quilomicro, quando perde os triglicerídeos, ele reduz de tamanho. Então, ele reduz de tamanho e vira um quilomicro remanescente. Aqui, o VLDL vai também diminuir de tamanho. Quando ele diminui de tamanho, ele vira o IDL. Aí, virando o IDL, vai começar todo o processo de novo. Ele vai voltar para o fígado, a partir de dois receptores também, assim como o quilomicro. Só que os receptores aqui vai ser o B100, não mais o B48. Aquela imagem estava certa com relação a essa. B100 e a proteína E. O IDL vai entrar de novo e vai começar todo aquele processo. Enzima lisosomar, quebrar, liberar os ácidos, liberar os lipídios aqui dentro, para começar de novo o processo de formação de BLDL, de lipídio endógeno, para, consequentemente, a gente utilizar em processos metabólicos, de beta-oxidação, de lipogênese, enfim. Então vai ficar um ciclo, né? Então, essa foi a minha parte. Pode passar. Mas é o pessoal de lá, né? É, o pessoal de lá. Eu continuo a apresentação para eles? Para a apresentação aqui. Pessoal, vocês vão apresentar o slide aí? Vou apresentar. É esse que eu acho que a vai falar. Continua o processo agora. Mas agora explica essa. Oi? Pessoal, tá dando de ver direitinho aí? Ele ficou mudo só para mim, o pessoal de lá. Pois é, acho que eles mutaram o microfone. Tá dando de ver, pessoal? Pedro, aqui eu tô vendo. Aqui também eu tô vendo, Pedro. Não sei lá, mas aqui dá pra ver. É bom só conferir se a professora tá escutando. Dá para ver, Pedro. Tranquilo aqui. Professor? Eu acho que a sala ficou muda, porque... Ei, Pedro, quando for minha vez de apresentar, tu pode ficar passando o slide, porque eu não sei colocar aqui. Tá certo, tudo bem. Posso. Minha gente, eu não sei se o povo da sala tá escutando, não. Eu perguntei aqui no grupo. Não tá escutando mais barulho de nada. Será que caiu a internet de novo? Pois é, isso que eu tô achando, que eu não tô ouvindo barulho da sala, então provavelmente a gente deve ter caído lá, entendeu? É melhor esperar, senão vocês não vão apresentar de nada. Nessa conversa toda, se a professora tivesse escutando, ela já teria falado alguma coisa. É, acho que ela não tá ouvindo, não. Pois é. Mas a resposta aqui do povo, não começa a explicar ainda, só ajeita aí o negócio de vocês. Tudo bem. Pedro, meu slide começa em qual? Peraí, deixa eu ver. Dislipidemia, né? A partir daí eu começo. Começa em dislipidemias. Dislipidemias, perfeito. Pronto. Pedro, aí o que eu for falando, tu vai apontando aí. Se ela brigar, é porque eu não sei botar. Então não Tá tem o que certo. fazer. Gente, deixa nesse slide só com a imagem, porque eu tinha tirado esse slide. Só que... Vocês estão me ouvindo? Tô sim. Agora sim. Passa pro outro slide, que é o que vocês tinham achado que vocês iam apresentar suas imagens. Como assim? Eu não entendi, não. Tem outro slide, é? Não, oi?
Eles estão me respondendo, é porque vocês não estão ouvindo direito, eu acho. Quando é para falar comigo assim, A Charlie tinha comentado que vocês iam usar Isso, melhor começa desse aí. personagens. Exatamente, deixa a partir daí vocês vão A passando. partir daí, Pedro. Desse aqui? Do próximo. Ah, tá certo. Pois é, professor. Você pode começar? Ficou em silêncio de novo. Pois é. Tá estranho. Pois é, eu não tô entendendo. Acho que eles não estão conseguindo se comunicar com a gente, não. E aí, pessoal, pode começar, tá? É o João Pedro? Sim, sou eu, professor. Oi, vai, João. Só um instantinho, vou ter que só apresentar. Bora, pessoal. Só um instante, professor, está apresentando. Pois fica me mantendo formada, porque aí eu fico aqui perdida. Vocês estão conseguindo visualizar, pessoal? Não, né? Ainda não, João. Não, Pedro. Tá aparecendo não. Tá aparecendo não, Pedro. Só um instantinho aqui. A minha gente estava apresentando agora há pouco e saiu. Mais um pouquinho, professor. Dando de ver? Agora tá. Pronto. Ok. Então, vou falar sobre a via do fluxo excedente do metabolismo Sim, lipídico. agora tu vai dar continuidade ao que o Lauro encerrou aqui, né? Sim, exatamente. Que ele falou sobre via do combustível, não foi? Foi. Aí mostrou Certo. até a formação de IDL, não foi? Foi exatamente até aqui. PLDL, então, né? Foi? Ei, aqui não tá aparecendo o slide pra mim. Tá aparecendo pra você. Apareceu de novo. Não, pra gente não. Fala Lá sério. ainda tá aparecendo não. Fala sério. Novo, cara. Pronto, agora apareceu. Pronto? Aham. Ah, beleza. Certo. Pronto, a partir daí. Pronto. Vou falar então sobre via do fluxo excedente, dando continuidade ao que o Lauro falou, que foi sobre via do fluxo de combustível. Como o nome já sugere... Eu quero a setinha, viu? Que tu fique com a setinha, com o laser, qualquer coisa. Eu prefiro até a seta. Pronto, é porque eu não consegui colocar o laser aqui, não. Minha apresentação tá... E a setinha? Tá, aqui tá dando de ver? Pois é, a seta eu ainda acho melhor do que o laser. Tá bom. Ó, vou começar fazendo a introdução antes de explicar esse processo. Tá. Como o nome sugere, é a via do fluxo excedente.
é um processo responsável por levar os excedentes de molécula de VLDL de volta para o fígado. Então, as partículas de LDL, tá aqui, ó, as partículas de VLDL são captadas. As partículas de VLDL elas são captadas e, por meio da lipase, por meio da LDL aqui, ó, da LPL, quer dizer, que é uma enzima, esse VLDL ele é processado e são gerados, então, VLDLs remanescentes, partículas de VLDL remanescentes. Agora, falar um pouco sobre a LDL. A LDL ela é pobre em triacilglicerídeos e rica em colesterol, como foi falado anteriormente. Então, após a entrada da VLDL no processo citado, ocorre, então, a liberação do triglicerídeo pela molécula de VLDL, como a gente está vendo aqui. Mostra aí, eu quero a setinha aí. Aqui, ó. Não estou vendo, não. Você não está vendo a setinha, não? Ou não. Ah, agora eu tô. Pronto. Certo. Com a liberação do triglicerídeo pela molécula aqui de VLDL, que é feita através da enzima LPL, que é essa aqui, ocorre então a diminuição do tamanho e da fórmula, transformando então a molécula de VLDL em LDL. E aqui é um IDL, que é uma molécula de VLDL remanescente, certo? Por se tratar então de uma molécula pequena, ela consegue então passar do tecido para os vasos sanguíneos, migrando até o fígado, por onde só pode ser... Oi? Vai mostrando com a setinha, Pronto. faz de conta que eu não estou Aqui, vendo. Certo. Aqui, ó. O triacilglicerídeo foi retirado. Essa imagem não está... Não, mas aí é por ali, ó. Não é, professora? Se me mostra aí quando o IDL penetra na célula. Pronto, o IDL penetra na célula, é removido então o triacilglicerol dele e captado pelo HDL. Aqui. Certo. Sim. Só passar aqui a imagem. Pronto. Beleza. Aqui é do metabolismo da via do excedente no fígado. Como o Lauro mostrou, né, ele mostrou uma imagem parecida com essa, que é onde no fígado tem dois receptores. Tem um receptor LDL, o receptor de LDL aqui, que ele é recebido pela ApoB100, que é uma apoenzima presente no LDL, e também lá tem a proteína relacionada ao receptor de VLDL, que é a LRP. E ela recebe a apoenzima E. Essa é a forma como os VLDLs chegam no fígado. Pronto. Depois que esse LDL é captado, o complexo receptor LDL receptor é digerido por enzimas lisossomais. Pronto. O colesterol entra então nas células do fígado para serem esterificados e a proteína do receptor é reciclada. Esse processo ele é então regulado de acordo com a necessidade do colesterol intracelular. Se o colesterol está baixo, acontece então esse fluxo, ativa esse fluxo. Se o colesterol está alto, aí esse fluxo ele já é então inibido. Professora, eu estou falando aqui porque o slide está muito imagético, né? Ele está só mostrando o processo e aí precisa situar então o pessoal nos processos para que eles possam entender a imagem. Pronto. Claro. Vamos então para o próximo processo, que é a via do transporte reverso do colesterol. A via do transporte reverso, ela já é um fluxo responsável por transportar o colesterol das células periféricas para o fígado, por meio de partículas de HDL.
a gente lembra do HDL como o colesterol bom, né? Só que ele, na verdade, ele faz a função de transporte do colesterol. Fazendo, então, o processo reverso, né? Como eu falei. Ele retira o colesterol. Né, João? É por isso que ela chama de bom. Exatamente, porque ele transporta o colesterol, tira o colesterol das artérias, né, e leva para o fígado, que impede o seu acúmulo nas artérias. Por isso que ele é chamado de bom. Então, é feito dessa forma, né, o processo reverso. Por isso, o HDL ele é considerado também, dando um nome mais técnico, como anti-aterogênico. Ok. Falar então aqui dos pontos que foram colocados no slide. O colesterol é retirado das células por aceptores, né? Por ação da LCAT, que é uma enzima. O colesterol livre é esterificado. Depois, mais à frente eu vou explicar o processo. Estou só aqui citando para que a gente possa se situar. O colesterol esterificado é doado, então, a outras lipoproteínas, como os quilomicrons. O Laura até falou desse processo. Depois, o HDL é remodelada para poder, então, aceitar a ABCG1, que é uma transportadora de colesterol. E, por fim, a HDL, então, é captada pelo fígado e o entrega o colesterol que ela estava carregando. Pronto. Eu vou colocar logo o processo mais à frente aqui, que aí a gente consegue entender melhor, tudo bem? Pronto. Como foi visto, esse processo, então, acontece em 5 etapas. A setinha, vamos mostrando a setinha. Tá certo. Esse processo de via de transporte reverso, ele acontece em 5 etapas, como a gente viu. Agora a gente vai ver, na prática, como é que essas etapas elas funcionam. Como é um transporte reverso, ele acontece das células periféricas para o fígado. Tá aqui, né? Vamos se situar aqui. Começa aqui nas células periféricas. Pronto. O colesterol, então, ele é retirado das células extrahepáticas, que são as periféricas, por meio de receptores específicos, como a proteína ABCA1, que é essa proteína aqui, que é um transportador. E ela funciona com um gasto de ATP. E ela também é responsável por regular a entrada do colesterol. Pronto. Então, o colesterol adquirido é, então, esterificado. Ele é esterificado aqui, ó, pela enzima lectina colesterol aciltransferase, que é a LCAT. Ele esterifica o colesterol e as partículas HDL se tornam esféricas, aqui. Então, após receber o colesterol esterificado, a HDL ela toma forma esférica, tá aqui. E migra, então, para o interior da molécula e o HDL assume forma esférica, como está aqui, o HDL3. Pronto. Essa é a segunda etapa, né? A primeira etapa aqui é a retirada do colesterol e a segunda etapa, então, a esterificação do colesterol e a assimilação pelo HDL. Depois disso, ocorre, então, a transferência dos ésteres de colesterol que foram formados na etapa anterior, aqui, transferência dos ésteres de colesterol formados na etapa anterior para as lipoproteínas que contêm ApoB. Pronto. Em troca de triglicerídeos. E essa troca ela é mediada aqui pela enzima CETP. Não, CETP, tá aqui. E ela expande ainda mais as moléculas de HDL2. Tá aqui. As moléculas de HDL, tornando então HDL2. Desculpa. Pronto, então vamos recapitular. Colesterol, ele é assimilado, é esterificado, assimilado aqui pela HDL, se torna HDL3. Essa HDL3, então, interage com as CETPs em troca de triglicerídeos, aumenta o volume, então, do HDL, tornando, então, HDL2. Pronto. E essa etapa é importante também porque ela reinsere o colesterol na via do transporte de combustível, que foi o que foi falado pelo Laura. Pronto. Na etapa 4, então, a HDL2, que é ela é remodelada, diminui de tamanho para poder, então, se ligar à proteína ABCG1, que tem função de transportar o colesterol, como foi falado. Ok.
Certo. A HDL3, então, ela adquire os triacilgliceróis daqui, durante a troca mediada pelo SLTP, que foi falado anteriormente. Ela aumenta mais o seu tamanho. Não. Oi, É a oi, 2, né? Que recebeu os triacilgliceróis, né? Ah, sim, A2. Perfeito. Pronto. E aí, acontece, então, a ligação com os receptores scavenger B1. Pronto. Na membrana do hepatócito. Então, aqui já é o fígado. Aqui, nessa ligação com o receptor scavenger B1, ocorre, então, a transferência dos colesteróis esterificados para o fígado. E após essa transferência, aqui, né? Após essa transferência, o tamanho da partícula de HDL diminui novamente, aqui, e reinicia o processo. E é isso. Aqui eu vou falar, então, um pouco sobre... Na verdade, esse conteúdo já foi falado, né? Mas é basicamente um resumo sobre as lipoproteínas. Os quilomicrons, que são esses, eles são sintetizados nas células epiteliais do intestino delgado e transportam colesterol e triacilgliceróis, como foi falado. O VLDL é um tipo de mau colesterol também, de baixíssima densidade, e ele tem por função entregar o colesterol ao triglicerídeo, e o colesterol e triglicerídeo para o fígado, na verdade, como foi o processo que eu expliquei. O IDL é uma molécula de VLDL remanescente, né? Que foi retirado, então, os seus triglicerídeos. O LDL, que a gente conhece como colesterol ruim, ele é responsável por carregar, então, as partículas de colesterol do fígado para outros locais e para as artérias, podendo, então, acumular nas artérias, diminuindo, então, o fluxo sanguíneo e podendo causar infarto ou doenças cardiovasculares em geral. O LDL, então, é o colesterol ruim. E o HDL, como foi falado anteriormente, ele é o colesterol bom, porque ele faz um efeito contrário ao LDL, porque ele remove o colesterol das artérias, das paredes dos vasos, e leva de volta para o fígado, no processo, então, reverso, como foi falado. E impede, então, esse acúmulo de colesterol nas artérias. E é isso. Ok. Vai, Bia. Pode passar, João. Professora, eu não vou conseguir usar a seta, porque o João está passando o slide. Aí, se eu for tentar... Eu já disse a vocês, porque não tem nenhum sentido. É mesmo que a gente está vendo só olhando para ali. Não sei nem se tu está entendendo mesmo o que é que tu está dizendo ali. Se tu está acompanhando se o aluno está acompanhando, porque às vezes vai para outro lugar. Não estou dizendo que seja seu caso. Eu entendo, é porque se eu... A seta ou laser, porque para me saber o que é que o aluno está entendendo aquilo ali. É tanto que quando eu não vi aqui o João, não vi o João aqui com a seta, não dava para mim, não estava percebendo, eu pedi para ele: ei, João, é da seta? Para me saber se ele estava acompanhando realmente aquele esquema ali. Que eu posso estar dizendo, posso estar lendo. É porque aqui, se eu for tentar botar de novo o slide, porque eu não sei colocar direito, aí eu não sei se vai dar certo de todo jeito. Aí sabe que isso aí tudo a gente não... Aí também tem o desconto que eu tenho que dar na nota, né? Professora, eu posso O João bota a setinha. A parte delas mas a minha parte é mais teórica mesmo, não tem muito mais que teórica. apontar. Então eu posso apontar, não tem problema não. Os alunos que estão assistindo, que eu vi aí o depoimento de alguns, disseram que não entenderam o processo. E eu achei o pessoal que explicou aqui, por exemplo, o Lauro, porque a parte da Mila foi só aquela introdução, né? Falando de lipoproteína, falando da composição, aquilo ali todo mundo entende. Lauro e João Pedro explicaram perfeitamente. Eles entenderam a moral da história. Uhum. Eu percebi isso, não sei se deu para vocês perceberem isso. Tanto que quando eu disse: ei, João, eu não estou lá, né? Porque eu estou vendo o Lauro.
Ei, João, diz aí de novo. Era para me ver se ele estava mesmo por dentro. Então, eu surpreendi quando alguns alunos, né? Alguns alunos disseram que não entenderam de jeito nenhum. Eu achei perfeita a explicação deles, o esquema que eles se propuseram a explicar. Eu fui acompanhando aqui, o meu raciocínio, eu fui acompanhando a fala deles. Tanto eu olhando aqui, como eu acompanhando aqui para ver se eles estavam dizendo realmente. E eu achei que eles entenderam perfeitamente. Mas, assim, uns entendem, outros não. Pois vamos lá, ô Beatriz. Tá bom, professora, e se precisar eu tento espelhar, mas a minha parte é mais teórica mesmo, não tem muito o que apontar não, porque o metabolismo os meninos já explicaram. Vamos tentar ver se dá certo assim, porque se eu for tentar agora, eu sou péssima em computador. Viu? Vamos lá. Eu vou falar sobre a dislipidemia, sobre as dislipidemias, que são esses defeitos no metabolismo das lipoproteínas. Né? A dislipidemia ela vai ser uma alteração metabólica que vai decorrer de distúrbios em qualquer fase do metabolismo das lipoproteínas, como os meus amigos já explicaram anteriormente, né? Vai alterar os níveis de colesterol, triglicerídeos e diminuir os níveis de HDL, que no caso é o colesterol bom. E todas essas alterações vão contribuir para inúmeros problemas que vão ser explicados mais à frente. João, tu pode passar. Aí agora eu vou falar dos tipos de dislipidemias. Primeiramente eu vou começar com a hipercolesterolemia familiar, que ela é responsável pela deficiência no receptor de LDL, que é o colesterol ruim. Ele vai ser ausente ou vai ser defeituoso. Ele vai aumentar o L. Não é assim, não, é o contrário. Diz que ela é responsável pela a deficiência do receptor. Sim, a deficiência. Sim, é verdade, professora, desculpa. Que a deficiência do receptor do LDL vai ser responsável por causar a hipercolesterolemia familiar. Aí ela vai aumentar o nível de LDL, porque ele não vai conseguir para todos os tecidos, e impedir o fígado de metabolizar ou remover esse excesso de LDL. Aí tem também a hiperlipidemia combinada familiar, que ocorre a superprodução de ApoB100, que é caracterizada por elevações variáveis de colesterol e triglicerídeos. Aí tem também a disbeta-lipoproteinemia familiar, que é a hiperlipidemia tipo 3, que é a deficiência nos receptores de apoproteína E, que é importante para os quilomicrons se integrar no fígado e, portanto, entregar o resultado lipídico para o fígado processar, que vai desencadear nessa dislipidemia. E ela também acumula colesterol e triglicerídeos. Aí tu pode passar, João. Não passa agora, não. Aí tem a mista também, que é o aumento do colesterol, de triglicerídeos plasmáticos, junto com HDL. Agora pode passar. Aí, como eu já havia falado, a hipercolesterolemia familiar e a hipertriglicerilemia familiar. A hipertriglicerilemia familiar não tinha no outro slide, eu vou falar um pouco dela agora. Que o aumento do VLDL vai ocorrer por duas razões, que é a superprodução pelo fígado e a diminuição da conversão de VLDL para LDL. É isso que vai causar essa dislipidemia. E a apresentação clínica, como vocês estão vendo aqui na imagem, é os eventos coronarianos em jovens da mesma família, como mostra nessa imagem aqui acima, do arco coreoliano. E embaixo tem xantomas e xantelasmas, que esses xantomas, eles são pequenos depósitos de matéria gordurosa, só que eles são concentrados na região da pálpebra ou nas periferias, na pele, na mão, como mostra aí nessa imagem. Pode passar, João. Aí,
aqui tem uma visão geral das anomalias do metabolismo das lipoproteínas, como já foi explicado anteriormente pelo Lauro, né? Aí eu vou falar um pouco também. No caso aí tem duas vias, a via do transporte de combustível e a via do fluxo excedente. Essa via do transporte de combustível, ela pode ser afetada pelo consumo excessivo de lipídios, pela diabetes, pela obesidade, também pelo consumo excessivo de álcool. Aí a deficiência da lipase lipoproteica, que tem aqui no canto, que é a enzima responsável pela hidrólise dos quilomicrons, do VLDL, que vai causar o acúmulo dessas substâncias. E também a disbeta-lipoproteinemia, que vai consistir na mutação da proteína ApoE, responsável pela captação celular dos remanescentes. Aí, no caso, a via do fluxo excedente, nela a concentração de LDL vai poder aumentar devido à deficiência na captação celular ou pelo excesso de remanescentes na via do transporte, que no caso a hipercolesterolemia familiar, que vai ser a mutação no receptor ApoB e ApoE, que vai comprometer a captação de excedentes da via de transporte e aumenta a concentração de LDL no plasma. Aí há ambas as vias, as duas, tanto a via do transporte de combustível e a via do fluxo excedente, na hiperlipidemia combinada familiar, vai ter a síntese aumentada de VLDL e a formação de LDL a partir de seus remanescentes. Aí isso vai afetar as duas vias. Pode passar, João. Aí eu vou falar um pouco sobre a aterogênese e a disfunção endotelial. No caso, a aterogênese, ela é um processo que vai ocorrer a lesão endotelial, né, como tem aí, favorecendo a entrada de LDL. E esse LDL vai ser oxidado. Ele também vai favorecer a expressão de moléculas de adesão e ligação de monócitos, que no caso são as células de defesa do corpo. Esses monócitos eles vão ser ativados e vão ser diferenciados em macrófagos. Esses macrófagos, quando englobam o LDL oxidado, vai se transformar em células espumosas, de modo que essas células vão se aderir ao lúmen dessa artéria, na parte íntima, como tem aqui na imagem. Aí, a aterogênese causa dano do endotélio, que as causas são principalmente o excesso de lipoproteínas, hipertensão, diabetes, componente da fumaça do cigarro, e as consequências é a perda de qualidade de repelir células, a adesão de células inflamatórias na parede vascular e torna-se permeável à lipoproteína. Aí aqui na imagem mostra a artéria com estreitamento devido à placa de aterosclerose, que eu vou falar um pouco mais na frente. Pode passar, João. No caso, aqui está falando o que eu tinha dito, que é do acúmulo de lipídios, né? Que vai ocorrer a lesão e essa lesão vai aderir ao lúmen dessa artéria, que é na parte íntima, quando ela se transforma em células espumosas. Pode passar, João. Aí, processos chaves na aterogênese. Primeiro é a disfunção endotelial, segundo a reação inflamatória na parede vascular, como tem aí nessa imagem, e o terceiro a deposição lipídica. Aí as células musculares lisas vasculares em migração alteram a estrutura da parede vascular. E além disso também, os macrófagos eles vão ser responsáveis por liberar citocinas, que eles vão favorecer o aumento das células musculares lisas e essas células vão formar uma fibra ao redor da artéria. E aí, quando ocorre a destruição dessa fibra, a substância vai extravasar, causando coagulação e, consequentemente, a trombose. Pode passar, João. Aí, no caso, a aterogênese vai causar aterosclerose, que é um processo crônico progressivo e sistêmico, em consequência de uma resposta inflamatória causada por agressão superficial da artéria. Aí, aqui está mostrando as placas ateroscleróticas, né? Tem um crescimento leve e oclusão completa súbita, que é causada por esse trombo, em forma de uma placa, quando ela sofre a ruptura. Pode passar, João.
Aí, a placa aterosclerótica ocorre principalmente nas artérias coronárias. O HDL vai fazer o transporte reverso do colesterol, no caso, vai do hepático para o fígado, e o LDL vai fazer o transporte direto do colesterol, que vai do fígado para o hepático. Aí, o excesso de LDL é transportado para os tecidos, e esse LDL ele é fagocitado por macrófago e se enchem de colesterol, que é chamada a célula espumosa, como eu já tinha falado anteriormente. E essas células espumosas vão se ligar no tecido, formando essas placas, que no caso é a chamada aterosclerose, e vai dificultar a passagem do sangue. Pode passar, João. A avaliação do risco cardiovascular. A dislipidemia ela é um fator de risco, né, para doenças cardiovasculares, pelo acúmulo dessas placas de gordura no sangue, que pode causar tanto infarto agudo do miocárdio ou ataque vascular cerebral, que é o AVC, se o indivíduo não tiver os cuidados necessários. E, no caso, tem alguns fatores de risco para o desenvolvimento dessas doenças. São dois tipos de causa, tem as causas primárias e as causas secundárias. As causas primárias, as mutações genéticas vão predispor essas causas, assim como a deficiência na depuração dos triglicerídeos e do LDL, ou a baixa produção ou depuração excessiva de HDL. E, no caso, as causas secundárias são essas que estão citadas aí, que é mais ligada ao estilo de vida. Consequentemente, elas são as mais comuns. A diabetes, alcoolismo, artrite reumatoide, cirrose hepática, doença renal crônica, tabagismo, a idade também, que acomete principalmente idosos e crianças, o sexo, principalmente o sexo masculino. Pode passar, João. Aí eu vou falar um pouco sobre como se dá esse diagnóstico da dislipidemia, que ele vai ser feito laboratorialmente, vai medir os níveis de plasma do colesterol total e as suas frações, que é o LDL, chamado colesterol ruim, e o HDL, que é o colesterol bom, e também os triglicerídeos. Ele não precisa ser feito necessariamente em jejum, geralmente alguns médicos preferem, mas eles estão tentando mudar isso, porque às vezes faz mesclar o resultado final. Aí o risco de aterosclerose coronariana vai aumentar significativamente em pessoas com níveis de colesterol total e LDL acima da normalidade. E para o colesterol HDL, a relação vai ser totalmente inversa. Quanto mais elevado o seu valor, menor vai ser o risco. Aí eu vou falar um pouco aqui das formas que usa, tipo, o nível de colesterol de HDL maior do que 60 miligramas por decilitro vai caracterizar um fator protetor. E níveis de triglicerídeos maior do que 150 vai elevar o risco de doença aterosclerótica. E níveis desejáveis de LDL vai variar de pessoa para pessoa. Vai ter que ver a história pessoal, familiar e a presença de fatores de risco genéticos para a doença cardiovascular. Pode passar, João. Aí eu vou falar um pouquinho dos fármacos que são utilizados para o tratamento da dislipidemia. O aumento do LDL, que é o colesterol ruim, geralmente o tratamento é feito com estacinas, que vai inibir a produção do colesterol endógeno e vai restar só o colesterol exógeno, que é aquele principalmente pela alimentação. Deve ter caído, né? Falando? Certinho, quem tá com a seta é o... Alô, João? João, fala aí com ela, vê se a internet dela caiu. Onde é que tá a Beatriz? Eu acho que a internet dela caiu, que eu mandei uma mensagem e nem entregou. Ela não está respondendo, professora. Ana, tu não quer continuar não, professora? O que a senhora acha?
Eu posso concluir e depois falar do artigo, se a senhora desejar. Quem é que está falando? Ana Letícia Monteiro. Certo, vai. Tá, então, João, passa aí. Não, pode passar. Os fármacos de tratamento. Bom, os fármacos de tratamento, nós vamos... Pronto, bem. Os fármacos de tratamento nós vamos os utilizar quando ocorre o aumento do LDL, que é justamente esse colesterol ruim. O colesterol que vai pegar o colesterol ruim que vai pegar e vai colocar lá na corrente sanguínea, que vai causar todas aquelas complicações. E aí nós vamos usar os fármacos com o tratamento de estacinas, inibindo... Qual é o nome? Estacinas. Não. Não? Estatinas. Isso, estatinas, perdão. Inibindo a produção do colesterol endógeno, restando somente o colesterol exógeno, que é aquele que a gente vai conseguir na nossa alimentação. Então, se fizer uma boa alimentação, uma alimentação saudável, consequentemente, nós também teremos um bom colesterol. Outra forma é o aumento de triglicerídeos, com o tratamento através dos fibratos e do ômega 3. Outra forma é o tratamento, a diototerapia, que é o tratamento de indivíduos... Terapia, né? Isso. Que é o tratamento de indivíduos portadores de uma determinada doença, de uma determinada patologia, através de uma alimentação adequada, de uma alimentação balanceada, considerando todas as condições que encontra esse paciente, a sua altura, tudo. As necessidades nutricionais são utilizadas para manutenção ou para reparar o organismo de cada um. Dessa forma, o controle dos níveis dos triglicéridos, eles vão evitar, a gente vai controlar os níveis, né? Dessa forma, vai evitar o consumo excessivo dos açúcares, do doce em geral, carboidrato, pão e também bebidas alcoólicas, que, como a gente viu, é um fator que pode ocasionar as doenças, é um fator precursor que pode ocasionar as doenças cardiovasculares e outras complicações. Dessa forma, também a gente pode mudar. Slide. É só esse slide. Ana Letícia, desculpa, minha internet tinha caído. Mil desculpas, professora. Eu consegui voltar só agora, viu? Fiquei doidinha. Pois agora deixa ela concluir, a Ana Letícia. Tá certo, então. Desculpa, viu? Nada. Tá bom. Então, também devemos moderar o consumo de gorduras, diminuir o consumo de gorduras saturadas, de gorduras trans, que a gente estudou todo esse assunto na unidade anterior, e assim a ingestão de gorduras deve ser equilibrada, e a gente vai conseguir tratar a dislipidemia. Agora, se a senhora quiser, eu posso falar um pouco sobre o artigo, como foi combinado. Espera lá, deixa eu... Tá Quer bom. fazer algum comentário, Eduardo? Tu quer acrescentar alguma coisa que tu disse que... Professora, ainda tem um slide. Tem um slide aí, é por isso que eu estava pedindo para passar exatamente o que ela estava fazendo, mas ela parece que estava lendo. Ainda tem um slide, esse aí é o último. É o slide da diototerapia, que é justamente essa ingestão saudável de alimentos para tratar doenças específicas. A gente come de maneira saudável, uma alimentação balanceada, e a gente consegue tratar, evitando a obesidade, o aumento dos triglicerídeos, evitando justamente como foi dito anteriormente, está tudo relacionado. Esse acúmulo nas placas, tudo isso. Professora, eu posso falar? Quem está falando aí? É a Charlene. Sim, fala. É porque essa dietoterapia, só complementando, essa dietoterapia ela é prescrita muito por nutricionistas, é um tratamento, é uma forma de tratamento. Ele é um tratamento de indivíduos portadores de alguma doença, de determinada patologia. Esse tratamento é feito através não de fármacos, mas sim através da alimentação adequada, observando as necessidades nutricionais para cada reparação ou manutenção do organismo, dependendo da doença que o indivíduo tenha. Nesse caso, como é problema com gorduras, né, com triglicerídeos, aí é como a Ana disse, que vai
ter uma ingestão de gorduras mais equilibrada, diminuindo o consumo de gordura, tanto saturadas como as gorduras trans. É só para explicar para o pessoal que isso é um tratamento através da alimentação. Sim, aí sempre esse tratamento resolve, é? Não, é o tratamento de acordo com a forma, com a alimentação, junto com o estilo de vida da pessoa, e quando não resolve, vai fazer uso de fármacos, como a senhora falou, a estatina, que vai fazer a produção diminuída do colesterol endógeno, e o fibratos, que são os medicamentos que a Manuela falou, a nossa monitora, que são os medicamentos mais usados no caso dos triglicerídeos quando eles estão elevados. Pois é, essa dietoterapia é mais uma forma menos agressiva, porque a gente não vai utilizar drogas, a gente vai realmente modificar aí a alimentação, é um tratamento visando a alimentação. Claro, o médico vai começar por aí, né? Ele vai tentar diminuir esse É uma coisa colesterol gradativa. através da alimentação. Se ele vai dar um prazo, através de atividade física também, ele vai dar um prazo. Se ele não resolver, aí sim, ele vai partir para o tratamento através de fármacos. A não ser que esse colesterol ele já esteja num nível também muito elevado, que aí ele está vendo que o negócio, pela conversa que ele vai ter com o paciente também, saber se esse paciente ele tem uma dieta saudável, se ele faz atividade física, né? Tudo isso aí tem que ser visto pelo médico. Diz aí quem ia falando. Carolina, professora, eu queria só perguntar, porque vocês, hoje eu não estou me sentindo muito bem, mas eu vi aqui que vocês estavam falando a respeito de tratamento. Eu tinha até pego aqui uns exames dos meus pais e tinha analisado aqui, porque meu pai, ele já, inclusive, colocou até um stent no coração, eu não sei se todo mundo sabe, mas quando a aterosclerose ela chega no nível mais elevado, chega a comprometer quase que, em algumas pessoas, quase que 100% das vias. E, no caso dele, comprometeu até 95%. Ele teve que fazer uma colocação de stent às pressas. Primeiro, eles fazem uma espécie de exame que eles chamam de cateterismo, que ele verifica como é que está a situação dos vasos, e aí quando ele vê a necessidade, ele coloca, um dos procedimentos é essa colocação do stent. Quando agrava mais, até preciso fazer uma cirurgia de peito aberto, que a gente conhece com o nome de ponte de safena. Eu tive a curiosidade de pegar aqui uma das receitas que o médico que acompanha meu pai passou, e ele tem... Ai, desculpa, professora. Ele toma vários remédios para isso. Um deles é um tipo de estatina, só que o nome é o Rosocol. O Rosocol, ele ajuda, no caso de pacientes que têm a hipercolesterolemia grave, e aí eles tentam usar esse medicamento para reduzir o LDL. Outro medicamento que ele usa também é o Naprix. Esse Naprix, ele é se eu não me engano, a droga dele é o Ramipril. E ele é um antihipertensivo. Porque, assim, se a gente pensar nos nossos vasos como uma espécie de cano, vamos fazer, assim, essa analogia, se a gente se vai passar muito sangue naquele local, quanto mais aumenta a sua pressão, mais aquele sangue vai agredir. E aqueles efeitos que foram explicados de lesão no endotélio e tudo, vai intensificar. Então, o corpo ele vai reagir a essas lesões mais e mais. E quando você já tem uma placa lá formada,
você precisa reduzir a pressão arterial também por conta disso, não só por causa de outros danos. Porque quanto maior a pressão, mais impacto vai ter naquelas placas. E às vezes essa placa, ela pode chegar a se romper, porque nem sempre ela é uma placa estabilizada, né? Como nesses efeitos são formados muito colágeno, né? Às vezes com muito colágeno, a placa fica estabilizada, às vezes não. Quando essa placa se rompe, pode ocasionar a trombose. Dependendo do local que o vaso ele é como é que eu digo o nome? Que ocorre esse trombo, né? Pode ocasionar um AVC, pode ocasionar um infarto, ou pode acontecer de ser uma trombose, realmente pode acontecer na perna, que vai gerando danos teciduais, certo? É porque acontece um problema em cadeia. Vem uma calcificação da lesão com a rigidez do vaso e a fissura que vai causar o trombo, entendeu? Exato. Aí se você tem uma hipertensão, que aí o sangue passa com maior pressão, tem a maior facilidade de deslocar essas placas. Outro remédio que ele toma é o ácido acetil salicílico, né? Com o nome comercial que ele toma é o Somalgin. Esse acetil salicílico, a gente conhece ele como vários outros efeitos, mas ele ajuda também a reduzir a formação desses trombos. Então, ele é muito utilizado para evitar o infarto do miocárdio e os AVCs. Tem outros... É o famoso AS, né? Para afinar o sangue, né? O acetil salicílico é o AS, o famoso AS, né? No caso dele, ele toma... O povo fala que vai afinar o sangue e assim passa mais facilmente por esse vaso que já está obstruído. Exatamente. É isso, professora, que eu ia falar. Obrigada. Então, olha, como sempre, aí a Carolina, essa colocação dela foi muito pertinente. Ela deu um exemplo dos pais dela, né? Eu tenho esse mesmo problema, né? Eu também tomo esse Rosucol, que o Rosucol, o que é que ele faz? Ele inibe a enzima reguladora da síntese do colesterol. A hidroximetilglutaril coenzima A é do TAS, né? Inibe a enzima. Se ele inibe essa enzima que leva à formação do colesterol, vai haver essa diminuição. Só que, às vezes, ela também mostrou aí que o pai dela, além de tomar essa medicação, essa estatina, tem mais outro medicamento associado. Também é o meu caso. A estatina diminuía alguma coisa, né? Diminuía, mas não diminuía o suficiente para aquele padrão, aquela taxa normal do colesterol. Então, o que foi que o médico fez? Ele associou com uma outra medicação que está relacionada com a absorção do colesterol. Então, eu tomo um para inibir, né, como os pais dela, para inibir a síntese do colesterol e tomo também para evitar essa absorção do colesterol. Aí sim, quando houve a associação dos dois, ele conseguiu estabilizar. Também quando eu iniciei esse processo, ele começou pela alimentação. Eu tenho uma alimentação, toda a vida eu tive uma alimentação saudável e pratiquei atividade física. Só que ele ainda queria ver se realmente conseguia através desse tipo de tratamento. Só que o meu nem mexe. Professora. O meu é hereditário, né? Minha família todinha tem essa história. No meu caso também, dos meus pais, também é hereditário. Inclusive, o acúmulo de gordura no nosso corpo, ele não causa prejuízo só ao coração, né? Ele tem também esteatose hepática, em grau 2. Então, vai acumulando gordura no fígado também. São vários prejuízos que ocasionam no organismo da gente. E nem sempre uma dieta é a solução para isso. Pois é, e aquela, como ela falou, a Carolina falou,
formação daquela placa, aquela gordura na artéria, ela não está ali sem fazer nada, não. Ela está ali danificando a camada íntima da artéria. É como se ela estivesse assim, corroendo ali aquela artéria, né? Não fica ali paradinho, não. E essas placas, como ela falou, que às vezes que elas não estão muito fixadas, elas se desprendem, né? E podem provocar essa obstrução, provocando infarto ou AVC. Então, essa participação da Carolina foi também muito boa. Além das apresentações, mostrando aí o metabolismo, né? Que eu pensei que hoje eu não ia conseguir, que todo mundo estava me dizendo não, mas pelo menos os apresentadores mostraram que entenderam o mecanismo, entenderam e passaram para os colegas. Agora basta os colegas ir estudar, né, que não dá também para absorver tudo naquele instante, mas já tem o caminho das pedras. E como se fosse um caso clínico, né, que a Carolina trouxe perfeito. Então, é assim que funciona. Pode não conseguir com determinação uma medicação, você vai introduzir outra. A minha foi assim também. Então, tem alguém que ainda quer dizer alguma coisa? Professor, eu queria só complementar um pouco. Vai. É o Rodrigo Souza. Só sobre o que a Carolina falou, sobre a formação das placas ateroscleróticas. Quando esse trombo que ela falou, até que ela foi falando ao longo da complementação dela, quando esse trombo ele atinge, por exemplo, a carótida, a artéria carótida comum, ele pode ocasionar justamente o que ela falou sobre o AVC. E o AVC que ele vai formar vai ser um tipo de AVC isquêmico, que vai passar desde a corrente sanguínea lá pela artéria carótida externa e vai chegando pelo fluxo até a artéria cerebral. Outra coisa que eu queria complementar era sobre as dietas, que se não me engano foi a Charlene que falou. O artigo, inclusive, ele fala que, dependendo do fenótipo, há dois fatores muito importantes para relacionar a dieta, que é justamente o fenótipo da pessoa, que são dois, que é o A e o B, e o fenótipo B, ele tem uma maior tendência a desenvolver doenças cardiovasculares. E, além disso, é necessário entender os níveis plasmáticos de cada tipo de HDL, De novo. para saber justamente qual é o tipo de dieta adequada para essa pessoa. Porque, às vezes, acontece até dela ter o artigo vai mostrar isso, dela ter até um nível de HDL bom, que não indicaria provavelmente uma doença cardiovascular, um desenvolvimento de doença cardiovascular, mas ela tem propensão a desenvolver por causa de, por exemplo, uma tendência congênita, um desenvolvimento hereditário. Era isso que eu queria falar. Isso aí é o que eu, por exemplo, vi. Desculpa. Diga. Não, É porque eu acabei, ele falou e eu lembrei, porque como eu fiquei analisando aqui os exames do meu pai, e aí eu vi uma coisa bastante, que se repetiu bastante ao longo dos anos, é o HDL dele baixo, abaixo de 40, que é considerado um nível baixo, né? Você tem que tentar manter acima de 40, mas é melhor que seja acima de 60. E os triglicerídeos dele acima de 200. Então, já é mais arriscado a partir de 150, né? Então, essa relação de HDL baixo, LDL alto e triglicerídeo, principalmente triglicerídeo alto, é que gera bastante prejuízo e está relacionada a esse fenótipo B, né? Exato. Outra coisa, você não pode, por exemplo, o diagnóstico, o médico, quando ele vai pedir esses exames, ele vai pedir o lipidograma, né? Ele vai pedir todas essas frações. Não tem sentido ele, por exemplo, vou pedir só colesterol total. Aí ele não vai saber qual é a fração que está alterada. Pode dar até normal. O colesterol total pode dar até normal, porque uma aumentou e outra diminuiu. Exato, o total do papai é normal. É normal, normal. Exato. O meu já não é.
Se eu deixar de tomar a medicação, aumenta logo, o total já aumenta também. Aí o médico fica sem saber. Por exemplo, se eu for para outro médico, não vai pedir só, médico nenhum vai, não tem sentido pedir só colesterol total. Ele pede o lipidograma, colesterol total, colesterol HDL, colesterol LDL, né? E lembrando Professor, que... ele faz através de técnicas, né, que eu vi no artigo, que é eletroforese, ou mobilidade eletroforética, que separa cada um de acordo com a densidade e o volume, porque densidade e volume é inversamente proporcional, né? E aí, de acordo com essas técnicas de medida que tem lá no artigo, ele vai medir cada um e ver como cada um está separadamente. Assim é dividido em subclasses, porque eles não são homogêneos, né? Pois é, porque vocês devem ter visto lá no artigo também que Isso. o que acontece a oxidação do HDL, mas também as apoproteínas, elas são alteradas. Então, por isso que ele pede também esse exame, né? A eletroforese. É isso. Sim, mas eu estou dizendo com relação também às proteínas, porque a gente está falando aqui, insistindo nos lipídios, né, e tudo, mas também eles fazem essa análise. Tem que separar cada um, que faz a análise de cada um, para poder ver direitinho. Exatamente. E lembrar que aquela fórmula que foi mostrada aí, que nós vamos ver também nas nossas práticas ainda, que aquela fórmula que a gente utiliza, que nós vamos utilizar também na nossa aula prática, eu só posso utilizar aquela fórmula quando os triglicérides estão abaixo de 400 miligramas por decilitro. Se tiver maior, eu tenho que... Porque vocês vão ver que o LDL, nós vamos calcular pelo HDL, pelo colesterol total e pelos triglicéridos, através daquela fórmula. Mas se ele tiver acima de 400, eu vou ter que fazer também a dosagem de LDL e não obter a partir daqueles dados de colesterol total, HDL e triglicéridos. Bom, pessoal, eu acho que nós vamos encerrar por aqui. Eu gostei. Professora. Diga. Eu posso só falar um pouco do artigo antes? Pode, nós estamos terminando aqui. Eu perguntei se queriam falar do artigo. Tu mesmo foi uma que disse que eu acho que foi tu. Eu quero, sim. Que não tinha estudado, que não sei o quê, porque queria apresentar o seminário. É, porque eu estudei tanto para o seminário, professora. Não cai muito assim nas coisas, não. Mas tudo bem, eu li o artigo também, eu posso falar. Pode falar. Tá. Eu ia falar um pouco, o artigo, ele faz uma revisão, né, do metabolismo das lipoproteínas. Fala do desenvolvimento da placa de ateroma, do envolvimento com as doenças cardiovasculares. E aí, no metabolismo, nós vamos ter 2 ciclos. Nós vamos ter o ciclo endógeno e o ciclo exógeno. No ciclo exógeno, a principal via é aquela que os lipídios vão entrar lá na circulação sanguínea e vai ocorrer através dos quilomicrons, na fase pós-prandial. Que fase é essa? É após a refeição, quando a gente já está ali saciado. Após a refeição, nessa fase, os quilomicrons eles são despejados lá nos vasos linfáticos. E aí eles vão passar pelo ducto torácico e vão entrar lá na circulação sistêmica, na altura lá da artéria subclávia. O ciclo endógeno, ele já é mais diferente. O ciclo endógeno, o metabolismo dos lipídios, ele vai se iniciar com a produção hepática, com a síntese hepática da via LDL, da via do colesterol ruim, que são os quilomicros que vão se transformar em VLDL. Onde a enzima MTP, que enzima é essa? É a enzima, se eu errar falar, a senhora me corrige, professora, achei ela um pouco complicada. É a enzima microsomal de transferência. Essa enzima, ela vai combinar os lipídios com a proteína Se tiver alguém querendo sair, que eu estou vendo gente já se arrumando, não está afim de assistir, é só sair. Para mim, não me deixa nenhuma queixa. Mas Ana,
A enzima MTP é proteína microsomal de transferência. Isso que eu falei. Vai, É que esqueceu proteína. Vai combinar os lipídios com a proteína ApoB100, apoproteína B100, que é a proteína que a gente vai encontrar no VLDL, no HDL, que é o colesterol bom, no LDL, e aí em todos esses. Agora, falando um pouco da placa aterosclerótica, como a gente viu, essa placa ela possui 3 nomenclaturas. A gente pode chamar ela de placa fibrosa, placa avançada ou lesão complicada, devido a tantas doenças, tantas patologias que ela pode ocasionar, como a Carol citou dos pais dela, como a senhora citou sua experiência. Essa placa, ela vai possuir uma superfície coberta por uma capa de espessura variada. Ela pode variar e consiste em várias camadas de células musculares lisas. Essas células musculares lisas, elas vão ser cercadas de tecido conjuntivo denso. Esse tecido conjuntivo denso, como a gente viu até em histologia, ele é composto de colágeno, fibras elásticas e proteoglicanos. A formação dessa lesão, que é justamente essa placa, está relacionada com a diminuição da espessura da camada média da artéria. Isso vai resultar na migração das células musculares lisas para a camada íntima, lá para o interiorzinho da artéria, para o lemo. Dessa forma, vai ocorrer a multiplicação das fibras musculares. Essas fibras musculares, elas vão se espalhar, vão se multiplicar. E assim, lá na regiãozinha anterior, e na região íntima da artéria, tem até uma imagem do slide que a gente viu. Isso vai resultar na progressão da lesão. Essa lesão vai progredir e vai causar complicações. Algumas complicações clássicas da aterosclerose é a calcificação da lesão, a rigidez do vaso sanguíneo, da circulação sanguínea, a fissura ou ulceração da placa com a formação do trombo, que vai desenvolver a trombose. E eu gostaria até de fazer um paralelo com isso, porque infelizmente eu já passei por um caso de trombose com a minha família. A minha tia Laus, ela faleceu em 2014 dessa doença. Ela só tinha uma doença chamada artrite reumática, né? Ela só tinha uma artrite reumática que a gente classifica até como uma causa secundária da trombose, já que existe 2 causas, 2 lineares para a aparição dessa doença. A causa das doenças, tanto a trombose quanto as cardiovasculares, né? As causas primárias são aquelas que são predispostas, desencadeadas por fatores genéticos, por mutações genéticas. E as secundárias são as mais comuns, como a gente viu, né? São os hábitos do cotidiano, alcoolismo, hábito de fumar, diabetes, como o caso da minha tia, a artrite reumática, que é uma doença que ela vai inflamar as articulações, é uma inflamação crônica que vai afetar as articulações. E agora falando um pouco mais da trombose, essa doença é a formação do coágulo sanguíneo em uma ou mais veias, e aí vai causar uma vermelhidão, um edema, dor, inchaço, e geralmente ela ocorre nos membros inferiores. Na minha tia, por exemplo, foi nas pernas, e eu me lembro demais de ver ela com as pernas pretas, de tão inchada que estava. E ela chegou a óbito principalmente porque quando ela descobriu a presença desse trombo, ele já estava bem desenvolvido, já estava na fase final, já estava praticamente todo obstruído. E aí esse coágulo da trombose, ele vai bloquear o fluxo sanguíneo, ele vai funcionar como se fosse uma barreira mesmo do fluxo sanguíneo, da circulação sanguínea, e aí vai causar o inchaço e a dor nessa região. O maior problema é quando esse coágulo vai se desprender e vai se movimentar na corrente sanguínea, em um processo que a gente chama de embolia. Essa embolia pode ficar presa no cérebro, nos pulmões, e vai causar lesões graves, pode causar até o óbito mesmo. E uma curiosidade, quando eu estava estudando isso, lendo o artigo, é que hoje em dia, com o coronavírus, foi descoberto que a trombose ela pode estar, sim, relacionada com o coronavírus. Muitas pessoas têm trombose após a Covid. Basta ter a presença do vírus do coronavírus, que a gente chama, no nome científico, SARS-CoV-2. Basta ter isso que pode ter após o desenvolvimento da trombose. E as minhas considerações finais a respeito do artigo é que nós devemos controlar os níveis plasmáticos que é a parte líquida do sangue, né? Os níveis do plasma
das lipoproteínas, que é um passo essencial para tratar e prevenir, né? Que na minha opinião é o que nós mais devemos focar, que é essa prevenção, remediar essas doenças cardiovasculares, levando em consideração que o desenvolvimento dessas placas pode causar consequências desastrosas, até mesmo o óbito. Nós também devemos falar que a oxidação das lipoproteínas são muito importantes, porque assim vamos formar as células esponjosas, como a gente viu. E aí vai controlar os níveis de triglicerídeos, que estão relacionados com a formação, com o tamanho das partículas de LDL, que é o colesterol ruim. Todas essas prevenções que eu citei vão ajudar a evitar a obstrução das placas ateroscleróticas e a reação inflamatória dos vasos sanguíneos, que é justamente essa trombose que eu citei anteriormente. Assim, com tudo isso, a probabilidade vai ter alta probabilidade de aparecer a trombose, um ataque cardíaco do miocárdio, um AVC e um período definitivo do futuro, que é tanto a obstrução das placas ateroscleróticas quanto a reação inflamatória dos vasos sanguíneos. Podem tudo isso desencadear essas patologias. E diante de todos esses fatos supracitados, supramencionados, eu gostaria de concluir todo esse raciocínio enfatizando que é de suma importância a gente estabelecer desde cedo medidas terapêuticas para o controle da dislipidemia, como a sugestão do tratamento dietoterápico, que é um tratamento menos agressivo, que a gente pode usar no nosso cotidiano através da alimentação, e assim a gente pode evitar os fármacos, que são os remédios que a gente citou até anteriormente, antes de eu começar a falar do artigo. E com tudo isso, a gente pode prevenir essas patologias citadas anteriormente. Muito bom, Ana Letícia, também por essa outra, esse caso aí da tua tia também, né? Para poder a gente exemplificar aqui o nosso seminário de hoje, né? Enfatizar mais o nosso seminário. Você também, eu já tinha, porque eu não me lembrava qual era, só eu te vendo assim, que eu sabia que da outra vez também tu explicou o outro artigo, tu tem muita facilidade para explicar, certo? Então, tu tem que... eu já presenciei aqui de vários, né? Não é só ela. Mas agora que ela está falando aqui, eu gostaria de dizer, ela tem muita facilidade para transmitir aquilo que ela entendeu, né? Que isso é importante. Às vezes a pessoa até sabe, vem para cá, mas não consegue passar de uma maneira que vocês entendam. Tô aqui com a mão toda suada, professora, de nervosismo quando eu estava falando. A facilidade foi muito boa. Então, eu achei o seminário de hoje, que eu não esperava, muito bom. Pelo menos pelos apresentadores. Posso falar pelos outros, mas os que vieram aqui apresentar, eles, como é que se diz, fizeram a parte dele muito bem, pelo menos explicado, eu acompanhando aqui o meu raciocínio, né, de vocês, e com essa apresentação também da Ana Carolina e da Ana Letícia. Então, parabéns a vocês. Então, é assim, se vocês quiserem, vocês podem tudo. Tudo. Só tudo. Eu queria só que passasse aqui esses slides que está aí, o Pedro. Professora. Passa aí para as referências aí. Oi. Professora. Ah, sim. Diz. Professora? Diz, Danilo. Professora, deixa eu lhe perguntar uma coisa. O seminário de sexta-feira vai ser em grupo, os grupos pequenos, ou vai ser A e B, ou vai ser todo mundo? E que horas vai ser o seminário de sexta-feira? Seminário, eu botei seminário, já é seminário, olha aí para mim. Dia 29/10, caso clínico. Ainda. O que é, hein? O que é na terça-feira é, Danilo? Sexta, dia 29, sexta-feira que vem. Sexta-feira. Sexta-feira, seminário de quê?
Caso clínico. Sim, é daquele, ô Danilo, o seminário de os casos clínicos idêntico ao de diabetes. É naquele estilo. Pronto, essa eu queria saber. Porque esse aí eu vou... Aí da terça-feira o que é, ô Maria? Hein? Não, terça-feira. Eu não botei prática, não. Bom, então eu doidei, tá? Fiquei doida. Eu vou olhar aqui, que eu posso estar... Posso estar até mapa mental. Não tem um MC, não, ele... Deixa eu ver que coisa é essa. Esses casos clínicos. Mas que ela botou lá na sexta. Mapa mental é na sexta, né? Ah, não é, Não, o que eu recebi. 26 é terça-feira. Aí, não, 26 é terça-feira. Porque não, o mapa mental é na terça-feira. Na quinta-feira. Mas quando eu vou botar na terça, que é o caso que já fiz, eu vou ver, comando de professor. Aí eu mandei aqui para a eu vou ver. 26 terça-feira. Ó. Hoje, tá, 21. 25 é segunda-feira, é uma prática. 26, mapa mental. Eu não estou vendo aqui prática, não. Eu recebi outros não. Por isso eu estou só confirmando o que eu recebi da página. Também vai receber também da E depois, esse mapa mental é muito bem feito. Nessa nossa figura aqui, vão pesquisar. Esse mapa mental é sobre integração e regulação das vias metabólicas. Então, eu quero que vocês façam a integração dessas vias que nós vamos estudar. Hipólise, hiponeogênese, hipogenólise, hipogênese, beta-oxidação, biocídio de ácido graxo, integrado, porque aqui eu vi uma aula, eu estou ministro uma aula. Tem outro seminário de outro assunto, então, fragmentado. A gente quer mostrar que isso tem uma integração e uma regulação. Então, eu só quero um mapa decente, com as pontinhas da setinha. Eu imagino, aqui não é anatomia, não. Pode ser sem seta, aqui tem seta. Vocês gostam de comparar com a Noélia? Eu vou logo dizer que o meu tem seta. Da Noélia não tem, mas o meu tem. Tá? Porque não tem sentido, eu não sei para onde é que eu vou. Eu vou para cá? Ou eu vou para cá? Lá não tem que saber. Tem mais a dúvida? A professora. Ah, se a prova eu vou ver aí, porque agora mudaram aquela técnica, né? Eu vou ver qual é o que a gente vai fazer. Legal? Professor. Professor, faz aqui em casa. Hein? Essa da gente aqui está muito movimentada. A gente não escutou direito, não. Não, a gente não está entendendo o que é. Sim,